nós não vamos ter produção daqui a pouco, porque todos os meios de produção dependem do equilíbrio do meio ambiente. Então, tendo recursos poupados num outro momento, agora o governo está realizando coisas fundamentais, coisas que vão ficar para o futuro. Só para te dar uma ideia, só agora, graças a esse esforço, nós pudemos estabelecer aí uma contratação de um empréstimo junto ao BNDES de 20 milhões, uma contrapartida de 5 milhões do Estado, mais 7 milhões e meio do Banco Mundial, serão 33 milhões investidos numa patrulha decente, que a gente possa fazer a conservação das estradas e servir a população do interior, que não precisa só escoar a produção, embora isso seja importantíssimo, mas precisa sair com a família para obter o serviço de saúde, para acessar a educação, às vezes na sede do município, num curso de ensino médio. E isso que está sendo feito no interior é algo bastante inédito, é um esforço muito grande. E sem poupar recursos, sem ter esse tipo de gestão, jamais nós conseguiríamos estabelecer essa forma de investimento. Então, tem muito a ver, a gente está aqui falando uma área meio, que é a área de fazenda, e uma área fim ou temática, a área da agricultura, como é que elas interagiram nesse período. E tem mais, porque agora ele falando isso, Levi, está me recordando que você recentemente fez, aprovou, né, a desoneração do ICMS da área leiteira, não foi isso? Sim. Isso faz uma diferença enorme, né? Eu acho que... A gente já sente na gôndola isso. É verdade, já o preço baixou, hoje até uma amiga minha, a Rita, comentou que baixou. E o Cristiano, ele fala uma coisa que é importante, e que na verdade, assim, às vezes falta dinheiro, as coisas não são feitas, não é porque não tem dinheiro. É uma questão de priorização, uma questão de organização, tá certo? E a gente, junto com esse trabalho, também está fazendo um esforço, por exemplo, que nunca ninguém tinha dado bola. A RJ 116 é uma estrada que corta todo o norte fluminense, tá certo? Exatamente nas áreas produtoras. E a gente está fazendo, não está fazendo uma mega estrada, mas está fazendo o que é essencial para transformar aquilo numa estrada que seja segura para o caminhão passar, para trazer a produção, para as pessoas poderem se movimentar, tá? Então, eu acho que essa é a mudança, você escolher despesas em que você tem, vamos dizer assim, uma prioridade racional e que traga um resultado, tá certo, para as pessoas. E mais, coisas que vão elas próprias gerarem novas riquezas. Porque o que a gente está botando ali, e essa questão do leite também é um exemplo, tá? Isso vai gerar muita riqueza para todo o Estado. Não é um dinheiro que você gastou hoje, amanhã vai ter que gastar de novo e não ficou nada, ao contrário. Então, por exemplo, no caso do leite, a gente tem uma legislação completamente desorganizada há mais de 20 anos. Praticamente 20 anos, 80 e poucos. Junto disso, por causa também de transformações, a gente começou a perder alguns dos grandes ativos, né? Quer dizer, fábrica de leite que desaparecia. A gente, logo no final, no governo passado, não por culpa do governo, mas teve aquele choque no norte, da Parmalat, tá certo? Tudo isso significava que você tinha que reorganizar o setor. E a gente começou na parte de reorganizar algumas unidades de produção, dando apoio, tá certo? E depois acertando esse incentivo. É um incentivo que é legal, porque é um incentivo que tem muito de bom para o Estado, porque deixa de haver um ralo, uma desorganização que tinha na regra antiga, ao mesmo tempo põe o dinheiro no bolso de quem precisa o dinheiro, tá certo? Não fica intermediário, não fica perdido, ele fica com o produtor. A reação disso já está clara. Tá certo? A gente já tem recebido visitas de gente de Minas Gerais, de outros estados que querem instalar fábrica aqui, e a gente também está sentindo, né? Ele mais do que eu, ele pode falar mais do que eu, do próprio produtor rural, a confiança de que vale a pena investir, que vai ter um mercado, tá certo? Outra coisa que a gente está fazendo, aí mais na fazenda, é o seguinte: o que acontecia? O pessoal importava de outros estados leite que já vinha em caixinha, que vinha sem um imposto de lá, mas ele cobrava o imposto daqui. Então, o que acontecia? O Estado gerava o crédito, né, falando em linguagem técnica, mas que diz o seguinte: ficava o contribuinte do Rio de Janeiro pagando para subsidiar o produtor de leite do Rio Grande do Sul ou de outro estado, e o daqui a míngua. Acabou isso. Aqui, todo mundo é bem-vindo, todo mundo pode vender no Rio de Janeiro, mas com regras sérias. É um mercado a ser respeitado, que é um bom mercado. Lógico, valorizando, é óbvio. Esse fator, que você lembrou muito bem, trata a coisa num nível de seriedade, porque
não é justo que um estado que tem um mercado, nós somos 16 milhões de habitantes e consumimos 2 bilhões 350 milhões de litros de leite, portanto isso é um mercado de quase 2,5 bi de dólares, é um mercado importante. O tamanho do nosso mercado é como se fosse a Dinamarca, a Escócia e, sei lá, a Noruega juntos. Então é um mercado significativo, não dá para brincar com isso. Nós, ao fazer essa legislação, a gente recoloca algumas coisas no lugar. Só esses últimos dias, nós estamos assinando com 4 grandes indústrias que estavam produzindo fora e que passaram a produzir internamente. Algumas das marcas líderes de mercado no Rio de Janeiro, ou seja, marcas conhecidas do consumidor, estão fazendo parceria interna e já a partir do mês de julho estão produzindo aqui dentro, usando a fábrica de uma cooperativa ou de outra indústria. Quer dizer que a legislação está funcionando naquilo que nós desejávamos. Gerando emprego, inclusive. Claro, porque se o mercado é nosso, o emprego tem que ficar aqui. E a produção de leite, se tem uma coisa que o Estado do Rio pode fazer, é produzir leite. Porque nós somos um Estado pequeno, 0,5% do território brasileiro. Nós não podemos ser um grande produtor de soja, por exemplo. Nem eu iria, como secretário da Agricultura, defender um absurdo desse. Mas leite é uma atividade feita em pequenas propriedades e o Rio, a seguir essa linha que nós estamos, a animação do produtor, a confiança da indústria, nós vamos figurar entre os 10 maiores produtores de leite nos próximos 2, 3 anos, com chance de dobrar a produção em 4, 5 anos. Então, isso é um fato que pode demonstrar que o acerto dessas políticas tributárias, olhando com cuidado essas cadeias produtivas, pensando no emprego, o Rio de Janeiro não pode pensar só no petróleo, embora seja uma riqueza absolutamente incontestável do Rio de Janeiro. Mas ela é finita. Nós temos que ter outras atividades. Eu já tenho comentado com o Levi sobre pesca. O Rio de Janeiro é o 3º maior produtor de pescado do Brasil. Mas a indústria da pesca, que já foi vigorosa aqui, ela praticamente migrou toda para o sul por causa de incentivos concedidos lá e tal, e que a gente pode, sem conceder esse nível de incentivos, mas reestruturando o setor aqui, a gente pode novamente ter uma indústria muito positiva, resolvendo problemas de meio ambiente, ou seja, algumas áreas em que o Rio pode ser muito interessante, muito competitivo e que, tendo um Estado que olha por tudo isso de uma maneira equilibrada, a gente pode avançar. Na verdade, em outros lugares do Brasil também estão acontecendo coisas importantes, graças a Deus. E, aliás, é por isso que é tão importante o Rio de Janeiro tomar jeito, porque senão a gente vai ficar cada vez mais para trás. Né? Se ficar parado é ir para trás. Então, mas eu acho que a gente está avançando. Eu vou fazer uma palhinha aqui, aproveitando, daqui da nossa claro. Olimpíada. Eu acho que também assim, não é um sonho irresponsável, é uma coisa que vai trazer muitas vantagens para o Rio, se insere dentro de um projeto estratégico de revalorização, de seriedade. Imagina, o Comitê Olímpico, muito mais até do que o Comitê do Pan-Americano, ele só aceita uma cidade abrigar uma Olimpíada se estiver muito seguro do que a gente está prometendo, tá certo? Então, assim, é um atestado de seriedade, é um atestado de confiança que a gente vai ter. E, ao mesmo tempo, ele dá aquele horizonte para as pessoas poderem investir em áreas que a gente já foi forte, ainda é forte, mas pode ser muito mais forte, tipo assim, hotelaria, transportes, tá certo? Isso revitaliza a questão dos aeroportos, tem muita coisa boa que vai junto com a questão da Olimpíada, sem necessariamente o governo ter que gastar fortunas em obras faraônicas. Não é isso o que a gente está querendo. Tem gente que diz que a gente tem que ter um ícone. É muito legal ter um ícone, ter um monumento, mas o espírito não é exatamente esse. O espírito é aproveitar para a gente construir coisas que vão dar resultado, vão estar resolvendo nossos problemas do dia a dia, que nem o transporte. É esse que é o trabalho que a gente está fazendo e que assim o governador está conduzindo. Eu queria que vocês esmiuçassem um pouco mais isso, porque eu não acho que fica muito claro para quem está em casa, para quem não é economista ou para quem não acompanha tão de perto o trabalho governamental, quais seriam os benefícios objetivos para que a gente pudesse, em cada um, ter assim, um replicador dessa ideia da Olimpíada ser sediada no Rio de Janeiro, para a gente poder fazer uma torcida em uníssono aqui. Você pode... Primeiro é o seguinte, a gente vai ficar, digamos assim, nas paradas, em evidência. Isso é maravilhoso. Segundo, porque isso está sendo feito dentro de um projeto de melhorias, você também vai estar